irmãos, boa noite a todos, graças e paz, amém? Louvado seja Deus por estarmos aqui na noite de hoje, na casa do Senhor, dia do Senhor, tudo ao Senhor, o Senhor de nossas vidas, aquele que nos salvou para o louvor da sua glória. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1. O apóstolo Paulo que escreveu essa carta, por volta do ano 55 a 58 depois de Cristo, para aqueles irmãos ali presentes na igreja em Roma. O texto da nossa meditação se encontra no verso 6 ao verso 7. Mas antes de fazer a leitura, eu gostaria de lembrar aos irmãos que na penúltima vez que estive aqui, neste lugar, nós meditamos nesse mesmo capítulo 1, na carta de Paulo aos Romanos, do versículo 1 até o versículo 5. Naquela ocasião, nós meditamos sobre o tema o Evangelho de Deus. E nós vimos 3 verdades que o apóstolo Paulo nos apresenta sobre o Evangelho de Deus. A primeira verdade que o apóstolo Paulo nos apresentou é que o Evangelho de Deus ele é prometido pelo próprio Deus. Isso você encontra no verso 2. A segunda verdade que o apóstolo Paulo nos apresentou é que o Evangelho de Deus, ele diz respeito a uma pessoa, ou seja, o conteúdo do Evangelho, a essência do Evangelho, o centro do Evangelho é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso a gente encontra no verso 3 e no verso 4. E a terceira verdade sobre o Evangelho de Deus, nós vimos que o apóstolo Paulo disse que esse Evangelho, ele salva pecadores, salva tanto judeus, como também salva gentios. Isso a gente encontra no versículo de número 5. O apóstolo Paulo enfatiza que a salvação não é somente para os judeus, mas é também para todos os gentios, aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Hoje nós vamos meditar no versículo 6 ao 7, onde o apóstolo Paulo fala sobre a igreja de Deus. Do verso 1 até o verso 5, ele falou sobre o Evangelho de Deus. Agora, do 6 ao 7, o apóstolo Paulo fala sobre a igreja de Deus. Acompanhe a leitura do verso 6 ao verso 7, que nos diz assim: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor mesmo conduziu a tua igreja para estar aqui nesta noite, ó Deus, louvando, exaltando e glorificando o teu santo nome. E nós queremos agora, Pai, ouvir a tua voz através da tua palavra, Senhor. Abre os nossos corações para ouvirmos a tua voz e para que haja transformação de nossas vidas nesta noite, ó Deus. Que teu Espírito Santo haja poderosamente em nossos corações, para que a tua palavra frutifique e dê muitos frutos, tão somente para o louvor da tua glória. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero meditar com vocês no tema a igreja de Deus. A igreja de Deus. E nós podemos fazer a seguinte pergunta: quem são as pessoas que fazem parte da igreja do nosso Deus? Quem são os componentes da igreja de Deus? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos ensina que os componentes da igreja de Deus são aqueles que foram chamados para serem de Jesus Cristo. Observe o versículo de número 6. Leia comigo quando o apóstolo Paulo diz, todos juntos: de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A igreja é composta por aqueles que foram chamados para serem de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina que todo aquele que é chamado, ele faz parte da igreja do nosso Deus. Mas chamado para quê? Chamado para sem nenhum destino? Chamado para nenhum propósito? A resposta é não. O apóstolo Paulo nos diz que todos aqueles que foram chamados, eles foram chamados para pertencerem a uma pessoa.
Eles foram chamados para pertencerem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. O interessante é que no início dessa carta, no versículo 1, peço que você observe o verso 1, Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, deixando claro que o seu chamado para o apostolado não foi ele mesmo que se intitulou, não foi ele mesmo que se declarava apóstolo, mas ele deixa claro que só é apóstolo porque foi chamado para tal ofício. Aqui no verso 6, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que os cristãos de Roma, eles foram chamados para pertencerem ao Senhor e Jesus Cristo. Aqui no verso 6, essa ação de chamar, esse ato de chamar, também ocorreu com os crentes de Roma. Os crentes ali de Roma também foram chamados para serem do Senhor Jesus Cristo. A verdade que o apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui, meus irmãos, é que todos aqueles que verdadeiramente fazem parte da igreja de Deus, só fazem porque foram chamados pelo próprio Deus. É Deus quem chama pecadores para fazerem parte do rebanho do seu pastoreio. É Deus quem chama as pessoas para fazerem parte da sua igreja. Lembre-se disso. A igreja do nosso Deus, ela é composta por aqueles que foram chamados pelo próprio Deus para serem do seu Filho Jesus Cristo. O interessante é que quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar dois tipos de chamado. O primeiro diz respeito àquele convite geral de Deus, aquele apelo de Deus para que todos os homens se arrependam dos seus pecados, para que todos os homens abandonem as suas práticas pecaminosas, para que todos os homens se arrependam e creiam em Cristo Jesus. Esse é o primeiro chamado que a gente encontra nas Escrituras. É um chamado, é um convite geral de Deus para todos os homens. Mas quando o apóstolo Paulo fala aqui no verso 6, utilizando a palavra chamados, ele não está se referindo àquele convite geral de Deus a todos os homens. O sentido aqui é outro. Quando Paulo utiliza a palavra chamados, no grego kletos, Paulo está dizendo o seguinte: diz respeito a um chamado especial. Aquilo que ocorreu com o próprio Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco, respirando ameaças e morte contra os discípulos, pronto para prender homens e mulheres que seguiam a Jesus Cristo. E o texto de Atos 9 nos diz que esse homem, Paulo, ele perseguiu os cristãos. Mas no seu caminho a Damasco, esse homem tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Jesus Cristo, aparecendo a este Paulo, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A resposta de Paulo é: Senhor, quem o Senhor é? Quem és tu, Senhor? Então Jesus Cristo responde: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Meus irmãos, a partir desse momento que Paulo tem um encontro com Jesus, esse homem é transformado. Esse homem muda literalmente da água para o vinho. Esse homem agora é uma nova criatura. Então o Senhor diz a Ananias que ele deve ir para a rua chamada direita, na casa de Judas, onde ele iria encontrar Saulo de Tarso para orar por ele. E nós sabemos muito bem a decisão de Ananias. Ele não queria ir porque sabia da fama de Paulo, que ele perseguia os cristãos. Mas o que é que Jesus diz a Ananias? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, também aos filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu sou servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Foi Jesus quem me chamou. Em outras palavras, a palavra kletos, chamados, aqui no verso 6, expressa uma soberana e graciosa iniciativa de Deus em chamar de maneira eficaz o seu povo, que Ele mesmo escolheu, que Ele mesmo elegeu, que Ele mesmo predestinou desde antes da fundação do mundo, tão somente para o louvor da sua glória. Paulo, meus irmãos, está falando da chamada especial, do chamado irresistível, da vocação eficaz dos seus eleitos, que Deus mesmo elegeu antes de todas as coisas terem sido criadas. Esse chamado é uma ação de Deus através do Espírito Santo, que rompe as barreiras do coração do pecador, removendo o coração de pedra e colocando o coração de carne
E sabe o que é que encanta ou deveria encantar os nossos olhos? Observe o verso 6. O que deve encantar os nossos olhos é essa afirmativa de Paulo. Quando ele diz que Deus nos chama, sabe para quê? Para pertencermos ao seu Filho Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja de Deus, meus irmãos, era composta por todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, por todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Jesus Cristo, é a família de Deus. Ela é feita, ela é composta por aqueles que foram chamados pelo próprio Deus para serem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E sabe disso, meus irmãos? O nosso sentimento não pode ser outro que não seja a gratidão. Saber de que nós fomos chamados para pertencermos a Jesus Cristo não pode ser outro a não ser a gratidão. Eu te convido nesta noite para que você se alegre, para que você renda graças a Deus, pois se estamos aqui na noite de hoje, reunidos como igreja do Senhor, na presença do Senhor, em um só nome, em um só Espírito, é porque Deus graciosamente nos chamou para pertencermos ao seu Filho Jesus Cristo. Amém. Se você é de fato um cristão genuíno, que nasceu de novo, se tornou uma nova criatura, renda graças a Deus na noite de hoje, pois nós só cremos em Cristo Jesus porque Ele nos chamou, porque Deus operou em nossas vidas, porque Deus nos chamou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos retirou da escravidão do pecado para sermos livres em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, renda graças nessa noite, pois nós fazemos parte da igreja de Deus. Nós fomos chamados para pertencer ao seu Filho Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Em segundo lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos diz que os componentes da igreja de Deus são aqueles que são amados pelo próprio Deus. Olha o versículo 7, a parte A do texto. Leia comigo todos juntos. A todos os amados de Deus que estais em Roma. A todos os amados de Deus. Meus irmãos, Deus, Ele mostra o seu amor chamando para si de forma eficaz o seu povo, o qual Ele mesmo elegeu antes da fundação do mundo. E todos aqueles que foram chamados de forma eficaz, de maneira irresistível, eles foram alvo do amor do nosso Deus. E nós sabemos muito bem da nossa limitação. Sabendo que nós somos incapazes de definir o que é o amor de Deus para com o seu povo, nós podemos até tentar dar uma definição do amor de Deus para com o seu povo. Mas sabendo que essa tentativa, ela não terá sucesso. Pois é como diz João Calvino, nenhuma figura de linguagem pode descrever a extraordinária afeição de Deus por nós, porque é infinita e variada, de modo que se tudo que se pode ser dito ou imaginado sobre o amor fosse somado, ainda assim seria ultrapassado pela grandeza do amor de Deus. Nós somos incapazes de definir o amor de Deus. Nós somos incapazes de entendermos o amor de Deus em toda a sua completude. Só que tem um detalhe nisso. Embora incapazes de entender o amor de Deus em toda a sua extensão, aqueles que foram chamados de forma eficaz, como diz o verso 6, estes conhecem e entendem em partes o amor de Deus. E não somente isso, eles desfrutam do amor gracioso de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando acerca da igreja é que aqueles que foram chamados, eles são amados por Deus Pai. Deus expressa o seu glorioso amor para com o seu povo, chamando de maneira irresistível. O interessante é que nos próximos capítulos dessa carta, capítulo 2 e capítulo 3, o apóstolo Paulo vai apresentar a depravação tanto dos gentios, também dos judeus. Por incrível que pareça, a nossa também. Para que fique bem claro que eles não fizeram absolutamente nada para merecerem o amor de Deus. Nós que aqui estamos, não fizemos absolutamente nada
para merecermos o amor de Deus. E o motivo é muito simples, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Paulo deixa claro, meus irmãos, que eles não fizeram absolutamente nada para merecerem o amor de Deus, mas eles fizeram tudo para merecerem a justa e santa ira de Deus. Mas o apóstolo Paulo, nesta mesma carta, mais precisamente no capítulo 5, verso 8, ele nos diz algo interessante. Na verdade, ele nos diz algo maravilhoso. Na verdade, ele nos diz algo grandioso. Sabe o que é que diz Romanos 5:8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, veja a grandeza do amor do nosso Deus. Deus nos amou a ponto de dar o seu Filho, para que eu e você, crendo nele, não perecesse, mas venhamos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. O que Paulo está nos ensinando, meus irmãos, é que o fato de eles terem sido transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, o fato de eles terem sido chamados de maneira eficaz, de maneira irresistível, eles foram alvo do amor do nosso Deus, e nós que aqui cremos e estamos confiando em Cristo Jesus, nós também fomos alvo do amor do nosso Deus. Mas observe, Deus, meus irmãos, Ele chama o seu povo pela pregação do Evangelho. O Evangelho que um dia foi pregado a você, e você creu no Cristo Jesus, através da ação do Espírito Santo, abrindo, quebrando as barreiras do seu coração. Deus, Ele expressa o seu grande amor para com o seu povo, de maneira gloriosa, de maneira graciosa, recebendo os seus eleitos, que agora fazem parte de Deus, que agora fazem parte da igreja de Deus, que agora são a família de Deus. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 1, ele nos diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Meus irmãos, Deus nos amou a ponto de nos comprar para o louvor da sua glória, para pertencermos à família do nosso Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele comenta sobre o amor de Deus o seguinte: o amor de Deus, ele é incondicional e eterno. Deus nos amou desde a eternidade, porque Ele é amor. Nosso amor por Deus é apenas um reflexo do amor de Deus por nós. Deus nos amou primeiro. Ele nos amou porque não viu em nós virtudes, mas Ele nos amou a despeito de sermos pecadores. Ele nos amou não por causa dos nossos méritos, mas a despeito dos nossos deméritos. Bendito seja o seu nome por isso. Mas eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou dizer agora. Se você entende que Deus operou graciosamente em sua vida, libertando você da escravidão do pecado, transportando você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, se você entende que nasceu de novo, que você é uma nova criatura, você deve ter essa certeza de que você foi e de que és, e de que sempre serás amado por Deus em Cristo Jesus. Pois quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Paulo responde a essa pergunta. Capítulo 8, verso 38 a 39, o apóstolo Paulo nos diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, bendito seja o seu nome. A igreja de Deus, meus irmãos, ela é composta por aqueles que são amados por Deus, a saber, aqueles que foram chamados para serem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai nos dizer que a igreja de Deus, ela é composta por aqueles que são chamados para serem santos. Olha o final, ou a parte B do verso 7. O apóstolo vai dizer: chamados para serem santos. Guarde isso: chamados para serem santos. No Novo Testamento, a palavra igreja,
eclesia, significa basicamente chamados para fora. Ou seja, a igreja ela é vista como um ajuntamento dos eleitos que Deus nos chama para fora do mundo, para longe do pecado. E é importante, meus irmãos, que nós entendamos nessa noite que quando o apóstolo Paulo trata de eleição e predestinação, muitos acabam compreendendo de maneira errônea essa doutrina bíblica, achando que pelo fato de saberem que Deus elegeu e predestinou pessoas para a salvação antes da criação do mundo, essas pessoas se acham no direito, acham que são eleitas e acham que podem viver da maneira que bem entenderem, da maneira que bem quiserem. E o argumento é: se Deus me elegeu, se Deus me predestinou, logo, no final, tudo vai dar certo. Esse pensamento está equivocado. Na verdade, esse pensamento está completamente errado, pois Paulo nos diz que Deus nos chamou para sermos santos. Portanto, é necessário que você entenda que a obra que Deus realiza na vida de um homem, na vida de um pecador, é uma obra completa e não uma obra incompleta. Ou seja, o Deus que justifica pecadores em Cristo Jesus é o mesmo Deus que santifica pecadores através do Espírito Santo. Portanto, aqueles que foram justificados, aqueles que foram chamados, aqueles que foram amados, também serão santificados para a glória do nosso Deus. E perceba, Deus não chama e ama pecadores porque eles são santos. É o oposto, é o contrário. Deus chama e nos ama para que sejamos santos, para que vivamos um processo de santificação, porque nós somos chamados para sermos santos, assim como Deus que nos chamou é santo. As Escrituras, meus irmãos, mostram claramente que a vontade de Deus é a nossa santificação, a santificação do seu povo. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento nos dá essa certeza. Deus quer que o seu povo seja um povo santo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele vai nos dizer: segundo é santo aquele que vos chama, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15-16. Mas, Danilo, como é que eu posso saber se eu fui chamado para ser de Jesus Cristo e, consequentemente, eu fui amado por Deus? Como é que eu sei disso? A resposta está em Romanos 6. Passe algumas páginas. Romanos, capítulo número 6. Aqui nós encontramos como saber se nós somos chamados e amados por Deus. No capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo deixa claro que todos pecaram. Não há nenhum justo, não há quem faça o bem, todos estão destituídos da glória de Deus. No capítulo 5, Paulo diz que só existe uma maneira, uma forma desse pecador ser justificado. É pela fé e pela fé somente. Romanos 5:1, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 6, Paulo está dizendo aos irmãos de Roma: olhem, vocês foram libertos do pecado pela graça de Deus. É pela graça de Deus que vocês foram libertados do pecado. E sabendo disso, olha o versículo 1 até o versículo 4. Olha o que aqui Paulo diz a esses crentes em Roma: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Qual a resposta? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo,
para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha o verso 11 ao 14. Paulo diz: assim também vós considerai-vos mortos para o quê? Para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Verso 22, o apóstolo Paulo diz: agora, porém, libertados de quê? Do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação. O seu fruto é para santificação e, por fim, a vida eterna. Nós fomos chamados para sermos santos. A partir do momento que Deus operou na sua vida graciosamente, Ele te chamou para ser santo, e é por isso que nós devemos ter o nosso fruto para a santificação. Portanto, Paulo deixa claro aqui que não existe aquela história de dizer que é eleito, mas não vive uma vida de santidade, não vive uma vida em busca da santificação. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é clara quanto a isso. O eleito de Deus, ele busca a santificação, pois o eleito, ele tem o Espírito Santo que o capacita a viver em santificação. Sabe qual é a maior evidência de que uma pessoa foi chamada para ser de Jesus Cristo? É a vida de santidade, é a busca pela santificação. O Senhor Jesus nos diz que é pelos frutos que se conhecem a árvore, ou seja, é os nossos frutos que demonstram se somos eleitos de Deus, se somos regenerados por Deus, se nós somos chamados para sermos de Jesus Cristo, se nós somos amados por Deus. Ele vive buscando a santificação, pois a santificação testifica a nossa justificação. Danilo, é fácil viver esse processo de santificação? Não, não é fácil. Na nossa caminhada, nós vamos apanhar muito, nós vamos errar muito, nós vamos vacilar muito, mas nós que fomos chamados para sermos de Jesus Cristo, nós que temos o Espírito Santo atuando em nossas vidas, Ele, em todas as vezes que nós errarmos, o Espírito Santo, ele vai acusar a nossa consciência, dizendo que nós erramos, dizendo que nós estamos no caminho errado, e Ele vai nos entristecer, a ponto de nos arrependermos e confessar os nossos erros, sabendo que aquele que ouve a nossa confissão é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus sabe, meus irmãos, que vamos falhar algumas vezes. Deus nos conhece. Ele sonda o nosso coração. Portanto, você pecou? Não fuja para longe de Deus. Não ignore o pecado da tua vida. Pelo contrário, corra para o Pai e confesse o seu pecado. Abra o seu coração para Ele e descanse na certeza de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A igreja de Deus, meus irmãos, ela é composta por aqueles que vivem em santificação, pois eles foram chamados para serem de Jesus Cristo. Eles foram amados por Deus, consequentemente foram chamados para serem santos. Eu quero concluir olhando para o final do versículo 7 de Romanos capítulo 1. Volte para lá. Romanos capítulo 1, finalzinho do verso 7. O apóstolo Paulo nos diz que aqueles que fazem parte da igreja de Deus, eles desfrutam de graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Hernando Dias Lopes diz que a graça é o amor imerecido de Deus aos pecadores, revelado em Cristo Jesus. A paz
é o estado de reconciliação com Deus desse pecador salvo pela graça. Nós que somos da igreja do nosso Deus, chamados para ser de Jesus Cristo, amados por Deus e chamados para sermos santos, nós desfrutamos de graça e de paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.